Olá, dando continuidade que eu estava falando, no Rio de Janeiro, não tem nada a ver com o que eu quero falar mesmo, é o seguinte, eu estou aqui há 6 meses nessa cidade e eu não tinha ainda presenciado, ouvido falar em roubo, em assalto, nada disso. Aí mandaram um vídeo para mim que a loja de telefonia lá na cidade, a Vivo, foi assaltada. Entrou dois rapazes armados, rendeu todo mundo, a câmera filmou e levou lá para trás, parece que obrigaram a abrir o cofre e levaram o celular. Aí, há um mês atrás, eu tive nessa loja, a loja abre 9 horas, eu cheguei mais ou menos umas 10 para as 9. Aí eu olhei, vi uma fila de umas 10 pessoas. Aí eu pensei comigo, poxa, olhei bem, não tinha nenhum idoso. Aí eu falei assim, peraí, eu não vou ficar entrando nessa fila, eu já tenho 77 anos. Eu não vou entrar nessa fila não. Aí eu fui lá na porta, a fila ia até a porta estava fechada, a porta de fila. Aí eu bati na porta, fiz um sinal para a menina, posso falar com você? Aí ela já começou a tratar mal, né? Não respondeu, virou a cara e ficou na dela. Aí eu fiquei na minha. Aí ela, deu 9 horas, ela veio para a porta para ir abrir. Aí eu entrei na frente, né? Não entrei na frente não, eu tentei falar antes dela abrir a porta, conversar com ela. Eu questionei para ela, falei, senhora, onde é que fica a fila do preferencial? Já sabia que não tinha fila, que eu conheço a loja. Eu sou cliente da Vivo, e desde que a Vivo começou, sou um dos primeiros clientes da Vivo. Entendeu? Quando a Vivo começou no Rio de Janeiro, ela pegou a rebaba da Telerge, a antiga Telerge, eu trabalhei na Telerge. Eu fui um dos primeiros caras a ter celular no Rio de Janeiro, número, né? A senhora, como é que faz aí, como é que faz o procedimento do atendimento preferencial? Ah, não tem preferencial, só entra na fila aí, que aí quando chegar a sua vez, só vai ser atendido. Aí eu falei, mas senhora, preferencial é lei federal, você não está cumprindo. A lei, eu conheço a lei, e falei, você tem que ter um lugar, né? O serviço de vocês é atendimento ao público, não é? Então uma pessoa de 77 anos não pode chegar aqui e ficar numa fila junto com uma pessoa de 40, né? Então o que você tem que ter? Você tem que ter o que diz a lei, está lá no Estatuto dos Idosos, que é lei federal. Você tem que ter um lugar reservado, com uma placa escrito dizendo preferencial. Você não tem isso, como é que vai fazer? Ah não, você se vira aí, espera que a gente vai atender, porque funciona, na loja funciona da seguinte maneira. É no olhômetro. A pessoa entra, aparenta ter mais de 65 anos, 60 anos, a lei diz 60 anos. Aí ela diz que atende, que manda chamar. Nada disso, não manda chamar droga nenhuma. Se manda, comigo não foi assim. Se ela falasse comigo, ó, o senhor senta aí, espera que o senhor vai ser o primeiro a ser atendido, eu ficava na minha. Eu entrava, sentava e esperava. Mas ela não falou que ia me atender, ela mandou eu ficar na fila e esperar a minha vez, que ela não tinha atendimento preferencial. Aí eu acatei, fiquei na minha, mas como eu sou uma pessoa, quando eu presencio uma injustiça, eu não fico calado. Ela mandou, eu fiquei na minha, eu ia esperar. Mas eu comecei a comentar, a resmungar, né, que eu sou muito resmungão.
Mas em hora nenhuma eu tratei ela mal, eu fui mal educado, nada disso. Eu falei, está errado, o que você está fazendo está errado, tem que ter a lei federal, você não está cumprindo. Quando nessa cidade só tem 3 lugares que respeitam essa lei. É o mercado leal, só o leal, porque os outros não têm isso. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica. São 3 órgãos federal, né? O mercado não, o mercado mas é o maior mercado que tem, né? Poxa, tem 4, acho que tem mais de 10 caixas de tamanho movimento que é no mercado. É um absurdo não ter uma caixa preferencial, e eles têm lá, né? A Caixa Econômica também tem, quando você vai tirar ali o papelzinho para ser atendido, a menina bota preferencial, e o Banco do Brasil também tem. Agora, a INSS não tem, e é órgão federal também, né? Aliás, está cheio de coisa nessa cidade que está tudo errado, né? O idoso não é respeitado, não é. Eu tava participando de uma feira que tem na praça. A feira é familiar. A bandeira é essa, pessoas que trabalham em casa, plantam alguma coisa e vendem lá. Aí eu estava conseguindo, conversei com a pessoa responsável da feira, estava conseguindo botar meus quadros, que eu sou artista plástico, estava botando meus quadrinhos para vender. Estava me ajudando, o carro da prefeitura ia me pegar. De repente ela cortou, não posso mais te ajudar. Eu falei, mas por quê, pô? Eu sou artista plástico, pô. Ah, não pode, aqui é feira de agricultura familiar. Aí eu fiquei na minha, né? Mas só que a agricultura familiar, eu vou citar só uma barraca, não vou falar tudo que tem lá que não é agricultura familiar, né? Pão. A não ser que está nascendo pão na terra agora. Pelo que eu sei, nasce é o trigo, que faz o pão. Mas desde o momento que tem o pão, aquele pão, né, aquele pão de forma, embrulhadinho, tudo aquilo é produto manufaturado, não tem nada a ver com agricultura familiar, né? Ela alegou que eu não podia ir mais, que a prefeitura não ia mais mandar o carro, porque a feira não comporta. Mas o meu trabalho eu sou artesão, é arte plástica, é coisa que, né, em qualquer lugar do mundo você expõe, não tem problema nem nada. Eu fui tirar uma licença na prefeitura, tirei, só que me cobraram um absurdo, R$300 para me vender um quadrinho que eu vendo a R$10. Aí eu peguei a licença, pensei bem, falei, abandonei. Para me ajudar, né? Porque eu sou aposentado, ganho salário mínimo, mas não morri ainda, então eu tento correr atrás. Aí a moça falou isso comigo. Aí eu estava conversando com dessas 10 pessoas que estava lá, estava conversando comigo. O filho dele estava contra mim, falava, fica quieto aí, não sei o quê. Cara novinho, né? É dessa geração aí que adora ser marrento com velho. Ele deu sorte, se eu fosse mais novo, eu quebrava ele todo. Mas agora eu não posso fazer mais isso. Agora eu sou convertido ao Senhor Jesus. Agora bateu numa face, eu dou a outra. E deu sorte. Se ele faz isso aí nos meus 30, quase 40 anos, eu ia pegar ele e levar ele para o chão para dar torcer um pouquinho o pescoço dele. Mas como eu sou um convertido, não faço mais isso. Mas eu estava comentando com o pai dele, que estava me dando razão. Era uma pessoa sensata, sabia da lei. Ele estava me dando, você tem razão, estava conversando comigo. Aí eu comentei com ele, você sabia que falei que a minha voz é um pouco estridente? Você sabia que está me dando vontade do caramba de chamar a polícia? Porque, gente, se você entra no estabelecimento, existe a lei que o estabelecimento não está cumprindo, você pode chamar a polícia imediatamente. Você, como cidadão de bem, paga seus impostos,
Aí eu falei com ele, dá vontade de chamar a polícia, mas eu sou sempre sensato, eu não vou chamar isso, porque eu ia dar ordem de prisão, eu ia falar para o policial, falar, prende essa mulher, ela não está cumprindo a lei. Olha aqui, não tem nada aqui, ó, não tem lugar especial para o idoso, não tem nada, ela não está cumprindo a lei. Ela está prestando serviço público e a lei diz que para você montar uma coisa, prestação de serviço público, você tem que, a lei tem que operar. Eu botei na postagem, eu botei o número da lei, está na internet. É lei dos idosos, é só procurar. Ela ouviu, aí ela imediatamente, eu vou atender você. Aí me atendeu como prioridade, como tem que ser, né? Mais de uma cara emburrada, falando, respondendo mal. Ela foi mal educada, entendeu? Só que ela postou na internet e botou que eu que sou o maior culpado. Sou eu que fui mal educado. Agora, vamos lá na cidade. A cidade que eu estou falando é Mendes. Olha, eu sou um cara de fazer amizade fácil. Já fiz um monte de amizade aí, entendeu? E eu não conheço Mendes agora. Eu frequentei Mendes aqui, eu vim aqui na época, nos anos... final dos anos 60, início dos anos 70, eu era muito amigo de uma menina aqui que morava no Rio, foi criada lá comigo, então eu vinha muito para a fazenda dele, lá em Martim Costa. Então eu sempre gostei de Mendes, sempre gostei do povo de Mendes, que é um povo maravilhoso, é um povo abençoado. Quando cheguei aqui agora, era todo mundo chamando de abençoado e tudo, eu até fiquei brincando, mas depois Deus tocou meu coração e falou, para de brincar, Nelson, que realmente Mendes é uma cidade abençoada. E quem mora em Mendes, nasceu aqui, é abençoado, né? Porque eu conheço todo o Brasil, conheço o mundo. Dificilmente você encontra no planeta uma cidade como Mendes. Eu fiquei aqui 6 meses para ter um assalto numa loja, né, de comércio, a Vivo no caso, né? Teve um assalto. Aí eu falei, vou comentar alguma coisa, quem sabe a menina, porque eu fico mal, eu fiquei brigado, e Jesus fala para você entrar em acordo com a pessoa, para não ficar em litígio. Eu falei, vou botar uma postagem aqui, de repente a menina entra em contato comigo, eu vou lá e converso com ela e morreu isso. Aí eu botei, só que eu botei Deus no meio e questionei, será que foi Deus que agiu com isso? Será que foi Deus? Eu perguntei, botei um ponto de interrogação bem grande. Eu não afirmei nada, tá vendo? Podia botar na postagem e falar, tá vendo aí? Me tratou mal, aí Deus castigou você, bem feito. Não, não fiz isso. Eu questionei e falou, será que foi Deus que fez isso? Eu botei um ponto de interrogação. Porque aí expliquei, porque eu tive nesse estabelecimento e não me trataram bem. Aí contei um pouco, não contei detalhadamente como eu estou contando aqui agora. Contei um pouquinho tudo, mas no final eu botei, poxa, que Deus proteja as pessoas que ficaram envolvidas num assalto. Que Deus proteja, que Deus abençoa. Pedir a Deus para abençoar essas pessoas, para cuidar delas. Porque, claro, que a menina chantagista do caramba, que não foi com ninguém da tua família. A mulher, ela foi altamente grosseira comigo. Ela desobedeceu 2 leis. A lei dos homens, né? A lei dos homens, que não pode, você não pode tratar um idoso que nem você trata uma pessoa de 18 anos. Ela me tratou grosseiramente. Ela é grossa, é uma pessoa grossa. E tem a lei de Deus também, né? Eu botei tudo na postagem lá. Tá lá. Vai lá que eu respondi tudo. A lei de Deus diz que você não pode tratar mal o idoso, né? Diz para honrar o idoso, né? Tá lá, tá na Bíblia, lei de Deus. E eu tenho 3 objetivos que eu tenho que ser bem tratado. Primeiro é a idade, eu sou idoso, 77 anos. Segundo, eu sou estrangeiro. Deus manda tratar bem também o estrangeiro. Eu sou do Rio de Janeiro.
Eu vivi lá 76 anos, nunca tratei um estrangeiro mal. Por isso que eu tenho amigos no mundo inteiro. Só no meu Facebook eu botei lá, são 1.700 seguidores, 1.700. Eu conheço mais de 500 pessoalmente. Ligo e falo, ei, como é que tá, meu amigo? Entendeu? 3 objetivos. Eu sou idoso, eu sou estrangeiro e eu sou órfão. Então eu tenho tripla proteção de Deus. Tripla proteção do Criador. Mas por quê também? Eu sou um servidor de Deus. Eu sou um servo de Deus. Eu prego a palavra de Deus. Mas do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, está tudo no Evangelho, está escrito tudo que ele fala, como é que ele quer que a gente proceda. É o que eu faço. Eu não cobro R$1, eu não tenho igreja, eu prego na internet. Se a pessoa quiser pessoalmente, quiser alguma coisa, eu também falo alguma coisa, mas eu costumo não falar, porque geralmente o mundo jaz no maligno, né? Ele fala, né? Ninguém quer ouvir a palavra de Deus, então eu não prego, eu prego na internet. Aí Deus vai tocar o coração da pessoa e vai me ouvir. Aí se a pessoa vai arcar ou não, agora o Senhor Jesus avisa, né? Se você me seguir, pegar minha cruz e seguir, se prepara, porque o mundo vai cair em cima de você, porque o mundo jaz no maligno. Então o diabo manda tudo que é coisa ruim para me atacar, só que eu tô forrado, eu tô com a carcaça do Senhor Jesus e do Pai, né, do Espírito Santo. Então não pode me fazer nada. Pode fazer, se o cara quer me matar, vai me dar um monte de tiro, só vou morrer se Deus quiser. Se ele não quiser, não adianta. Eu sofri mais de 10 situações de morte no Rio de Janeiro e estou vivo. Uma pessoa que sobreviveu no Rio de Janeiro, com a vida que eu tive, eu sou ex-menino de rua, eu tive preso, eu conheço bandido, conheço polícia, conheço tudo. No Rio de Janeiro eu sou uma enciclopédia. E em Mendes eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz no Rio de Janeiro antes, eu estou prevenindo. Então meu papel em Mendes é prevenir as pessoas contra, porque existe uma coisa chamada monopólio. Monopólio é a igreja com o empresário, né, e com os políticos. Essas 3 congregações achacam o povo, o contribuinte. Mas o meu papel é esse, é alertar você quando você entrar no gabinete do prefeito, ou do governador, ou do presidente, aí você vê aquele palácio, né, aquele ar-condicionado, 30 assessores trabalhando para ele, tudo. Aí você entra ali, tudo, não entra assim não, entra com a cabeça em pé, que cada coisinha que tem naquele escritório, onde está aquele cara geralmente gordo, que come pra caramba, né, tem bastante dinheiro para comprar comida, é churrascaria todo dia, né. Então você levanta a cabeça, entende que aquilo tudo ali é você que paga, é você contribuinte que paga. Quando você entra numa repartição pública, seja ela municipal, estadual ou federal, tudo que tem ali é você que paga, porque você quando compra uma caixa de fósforo, o comerciante pega, quanto é que é? R$1, você dá R$1 ao comerciante, esse comerciante não fica com R$1, ele divide tudo. Vai dar para o Estado, vai dar para o federal, vai dar para todo mundo. É o teu dinheiro, do teu trabalho. Deus fala que o teu trabalho é uma coisa sagrada, é Ele que te dá o que você ganha para comer. Aí Ele dá de graça, né? Deus dá tudo de graça. O homem que montou o esquema, né? O esquema do humano é que cobra. Tudo bem, você tem que dançar conforme a música. Não houve o pecado original, então somos todos pecadores. Agora, só que eles abusam. O político,
Se qualquer um político, ele está no cargo de político, quando eu cheguei aqui em Média, eu ia acionar, que eu conheço todo mundo, da Rádio Tupi, ia chamar a Carla de Luca para vir aqui fazer uma reportagem, para ver como é que trata, porque trata um animal aqui muito mal, né? E está na lei de Deus, e está na lei dos homens cuidar dos animais. Isso compete à prefeitura. A lei dos homens diz que quem tem que cuidar dos animais é a prefeitura. Quando eu cheguei aqui, eu tive contato com uma menina que morreu aí, da Proane, né? E ela me contou todo o esquema. Não adianta nada você fazer nada porque eu não tenho apoio nenhum. A prefeitura não me ajuda em nada. Dá uma miséria aí que não dá para nada. Aí, infelizmente, depois ela morreu. Mas eu me ofereci para ajudar ela. Mas ainda bem que não aconteceu nada, que eu ia chamar a Carla de Luca. A Carla de Luca ia vir com a Rádio Tupi aqui, ia fazer um programa aqui, ia mostrar tudo que acontece aqui, que tem um monopólio aqui dentro, né? Os seus empresários, 5, 6 empresários, a igreja, as igrejas, que são várias, né? Que Jesus Cristo mesmo não tem igreja nenhuma. Essa igreja aí são seitas, né? Os empresários, a igreja, e qual é o terceiro que eu falei? Os políticos. É tudo entre eles, é tudo acochado, entendeu? Todo mundo mama, todo mundo ganha dinheiro, todo mundo fica numa boa, filhinho com carro, filhinho numa boa, né? Filhinho com celular iPhone de 15 mil, né? Saláriozinho de 100 mil por mês, né? Todo mundo ganha dinheiro e o povo na miséria, né? Está certo isso? Não está certo não. E o Senhor Jesus está voltando e logo logo ele vai fazer justiça. Principalmente com os políticos, né? Que quem bota o político, os vereadores, quem botou aí foi Deus. Deus bota lá e dá o livre-arbítrio. Faz o que quiser, depois vai acertar com ele. Aqui tem secretaria de tudo, tem secretaria aqui de turismo, não tem um turismo na cidade, não tem um turista. Eu estou aqui 6 meses, nunca vi um turista. E como é que vocês falam isso? Eu morei num bairro, Tupinambá, tem um homem lá para limpar o bairro todo. Um homem. Coitado lá, eu fui falar com ele que ia botar na minha rádio para ver se... Ele, não quero ninguém aqui não, deixa eu sozinho, não sei o quê. É um homem crente, né? Evangélico, acredita no Senhor. Ele falou, não quero ninguém aqui não, deixa eu sozinho aqui. Aí eu fiquei na minha. Aliás, eu ia fazer um monte de coisa, mas o Senhor me conteve, falou, não faz nada. Deixa eles fazerem o que eles quiserem, eles têm o livre-arbítrio. Faz o que quiserem. Tá bom, gente? Então tá explicado tudo. A minha parte, ela falou que vai me processar. Eu estou esperando. Eu quero ver ela provar que ela cumpre a lei federal. A lei federal diz que o idoso tem que ser tratado diferencialmente, preferencialmente. Se eu chegar na loja e não tiver ninguém com a minha idade, ela tem que me atender primordialmente. Essa é a lei, só que eles não cumprem. Aqui a maioria do comércio não cumpre. Incrível que pareça, o senhor Leal cumpre, né? Pelo menos nesse aspecto, que ele não é bobo nem nada, né? São 10 caixas, fatura bem o mercado, né? 10 caixas, você vê o faturamento do mercado, os outros mercados é tudo um. Tem o Santos, que são 1, 2, tem 3 caixas, mas o São Luís ali é um caixa só, você vê o faturamento da empresa pelas caixas. Tem 10 caixas que está faturando, né? Isso se chama monopólio, meu amigo. Isso é contra a lei em qualquer lugar do mundo. Monopólio é crime. Procura aí na internet, você que não sabe, a palavra monopólio. Procura aí, digita no Google, para você saber o que é monopólio. É o que acontece dentro dessa cidade. Mendes, né? Vou falar logo. Aqui tem um monopólio. Diz que não tem. Diz para mim.
Me chama aí. Me chama, faz uma reunião, me chama que eu faço a maior questão de comparecer. Faz uma reunião, senhor Nelson, faça, senhor, porque eu tenho 77 anos, vocês têm que respeitar o idoso, queiram ou não. Eu vou lá na reunião com o maior prazer. Eu quero ver vocês explicar para mim que vocês não praticam o monopólio. Pratica sim, vocês sabem disso. Aqui, para cada setor, tem um empresário que manda. Setor de alimentação é um que manda, setor de construção é outro, setor de coisinha pequena é outro, entendeu? Aquela feira que tem ali em Mendes, ali, já estaria há anos, não sei como é que eles deixaram participar ali, mas todo mundo me avisou ali ninguém entra, ali é fechado. Tem um chorinho naquela praça lá que já não sei quantos anos, o mesmo chorinho sempre. Quando eu cheguei aqui, eu tive uma reunião com o vice-prefeito, falei, olha, eu tenho conhecimento no Rio de Janeiro, vamos arrebentar essa cidade, vou trazer todo mundo, vou trazer o pessoal do choro, lá da Penha, né, que é os melhores grupos de chorinho do mundo. Ia trazer convidados, artistas que eu conheço e tudo. Ah, não, isso aí, tudo que eu falava, o cara, pô, isso aí eu também tenho essa ideia. Só ideia, não tinha, eu me bloqueei e falei, então tá bom, cara, não vou fazer mais nada não. Mas isso aí era Deus agindo. Deus não quer que menos cresça, não quer. Porque junto com o progresso venha o caos, né? O Rio de Janeiro progrediu muito, tá aquele caos que é hoje. E já está chegando aqui, está lá em Paracambi já. Pouco, mas está. Paracambi tem uma igreja dos mormons. E está subindo. Estão dizendo que lá em Rodeio, né, já está meio esquisito também. Eu tive lá, eu tive na igreja batista lá, que eu cheguei aqui, eu fui em tudo que é lugar, para oferecer meus serviços, de graça. Porque Jesus manda para você aprender, de graça, dá de graça. Eu fui nas igrejas aqui. Olha, eu tenho um projeto aí para dar aula para criança de violão, eu sou músico, vou ensinar a criança a andar e tudo. Você arruma uma pessoa para evangelizar e eu faço a parte musical. Ah, tá bom, dá seu telefone, estou esperando até hoje. Fui em várias congregações aqui, várias, não é uma só não. Não vou falar o nome, né, da igreja, que de igreja não tem nada, isso é seita. O Senhor Jesus pregava o que o Pai mandou ele fazer, ele andava junto com os apóstolos, comia a mesma comida dos apóstolos, dormia no mesmo lugar que os apóstolos andavam. Teve uma igreja aqui que eu fui de manhã, o cara me orou para mim, não sei o quê, aquele teatro todo que eles fazem, né? Aí de noite eu falei, de noite eu vou comparecer no culto, era de noite, 6 horas. Aí eu tenho o hábito de chegar sempre cedo, tudo que eu faço eu chego mais cedo, 10 minutos antes. Aí estou entrando na famigerada igreja, aí vejo um carro entrando dentro da igreja, manobrando e botar o carro na porta da igreja, dentro, né? Aqui eu frequentei lá no Rio 2 meses, o cara tinha um estacionamento em frente. O crente não, o cara que chegava de carro se virava para arrumar uma vaga. No Rio de Janeiro a coisa mais difícil tem arrumar uma vaga. Agora, o pastor não, o pastor tinha um lugarzinho para ele botar o carro dele. Botava o carro dele a 10 metros da igreja. Mas antes ele passava na porta da igreja para deixar a mulher dele. Só que a mulher dele não era a mulher original, era a mulher mais novinha, né? Como a maioria dos pastores são assim, ninguém está com a mulher original, né? Estão sempre com uma mais novinha. Aí eu cheguei, estava entrando, eu olhei, quem é? O pastor. Ele num carro impecável, numa roupa maravilhosa, com uma menina do lado que devia ter idade para ser filha dele. Aí eu questionei, não é ele, mas é a esposa.
Cadê a esposa dele que ele casou lá atrás? Não deve, né? Dispensou, pegou a novinha. Aí eu já não gostei, já ia embora, mas eu falei, vamos lá, vou dar uma, né? A gente deve ouvir que Jesus fala sobre essas figuras para ouvir o que eles falam, porque eles dominam o Evangelho, eles dominam a Escritura toda, mas eles não fazem o que pregam, né? Jesus ensina isso. Aí eu fui e começou o culto, aquele negócio que eu detesto, aquele show de rock and roll, aquelas músicas, guitarra, bateria alta. Jesus manda orar dentro do quarto, não manda fazer nada disso. Aí parou tudo, aí o pastor começou a pregação. Qual é a pregação? Aquela parte que Jesus fala para não acumular riquezas aqui, acumular riquezas no reino que ele vai dar, porque Jesus não promete nada, não promete riqueza, não promete nada, ele promete no reino dele. Aqui ele fala para não acumular nada. Não é contra, Deus é contra o rico? Não. Deus é contra você ser rico, Deus não é contra você ser rico, ele é contra você ser rico e se tornar escravo da riqueza. A riqueza passa a ser seu Deus, aí ele é contra. Ele é contra o Cristo Redentor? Não. Ele é contra o cara que entra dentro do Cristo Redentor para rezar, orar lá dentro, para ajoelhar lá e beijar o pé da estátua. Ele é contra isso. Quando Deus fala para não adorar a estátua, essas coisas, ele tá, não adorar. Mas eu faço quadros, eu sou artista plástico, mas eu não pinto santinho. Essa palavra São Luís, São Jorge, São Pedro, São Caetano, São Francisco, esse São aí quem botou foi a igreja, não foi Deus não. Esse negócio de São, que São é santo, quer dizer que a igreja santifica o homem. O homem é cheio de pecado, como é que vai ser santificado? Jesus fala para você ser igual ao Pai, que é santo. Ser igual, não ser santo, mas copiar, seguir. Ele fala, o jovem rico pergunta a ele, o que eu tenho que fazer para me herdar o reino? Eu cumpro todos os mandamentos, ele fala, é simples. Primeiro você tem que acreditar que eu sou o Filho de Deus, sou o Messias. Depois você tem que se batizar, imersão, não esse negocinho de jogar aguinha em bebê, submersão. Batismo tem que ser submersão, porque Jesus Cristo foi batizado, submersão. João Batista afundou ele na água, né? Você afunda um homem, quando você sai, é outro homem. Você nasceu de novo, Deus te deu a oportunidade. João Batista pegou Jesus, quando subiu, o Pai apareceu em forma de pomba, o Espírito Santo falando, esse é meu filho amado, a qual me comprazo. Então todo mundo que tem que ser batizado submersão. Esse negócio de jogar pinguinho, joga na testa de bebê, isso não existe. A pessoa tem que ficar, o batismo você tem que estar consciente do batismo, você tem que se converter, você tem que nascer de novo, não é isso que Jesus fala? Como é que você pega um bebê que não sabe nada da vida ainda, não aprendeu nada, não tem opinião própria, não tem nada, e batisma ele? E você fala isso para o católico não gosta não. Ainda bem que eu não fui batizado no catolicismo. Fui batizado 2 vezes, uma vez no Evangelho, né, numa igreja aí, programa de televisão, tudo isso aí, e no Mórmon. O Mórmon tem coisa, todas as igrejas têm coisas boas, no Mórmon tem coisa boa, mas são templos monstruosos no mundo inteiro. Quando Jesus em 10, é o único versículo que eu decorei com maior fé. No capítulo 10 de Mateus 10, versículo 8, Jesus manda os discípulos fazer tudo, menos construir igreja.
Lê lá Mateus 10, 8, vê se Jesus está mandando construir templo. Ao contrário, Paulo fala que Deus não habita em templo feito por mão humana. Jesus nunca levantou um tijolo para fazer uma igreja. Ele pregava nas sinagogas, mas a sinagoga não era esse show de rock and roll que é as igrejas hoje em dia, não. A sinagoga era para ajudar o próximo, para leitura, para estudo da palavra de Deus e para ajudar as comunidades, ajudar os estrangeiros, os órfãos, as pessoas que tinham necessidade. É uma espécie de CRAS que existe hoje em toda a cidade, né? CRAS. Aqui na cidade que eu estou tem CRAS. Eu fui reclamar que eu queria sobreviver, porque o que eu ganho não estava dando para mim sobreviver. Estou há 6 meses que eu estou esperando. E fui no advogado gratuito, fizeram uma petição, mandaram para o órgão competente, estou até hoje esperando. Eu estou com um problema no olho aqui, não é catarata, graças a Deus, eu tive um problema que chama, não sei o que de Bell, paralisia de Bell. Paralisia de Bell tem a paralisia cerebral, né, facial, que é o rosto todo, e tem a paralisia de Bell, que é um lado só. Eu tive esse problema, só um lado que foi ruim, mas eu me recuperei, mas ficou um probleminha aqui no olho, por isso que eu uso óculos, porque foi mais um castigo, porque eu estava frequentando os templos, né, as igrejas, em vez de ouvir o que os pastores pregam, que Jesus manda você prestar atenção no que eles falam certo. Mas eles é que tomam conta, eles não entram no reino nem deixam ninguém entrar. Eu estou falando o que Jesus fala, está no Evangelho de Jesus. Vocês querem continuar dando dinheiro para essa cambada? Então é com vocês mesmo. Eu não dou. Eu sou mais de ajudar alguma pessoa que precisa, se eu puder ajudar, eu ajudo. Mas não dou dinheiro para a igreja. Esse dinheiro é para eles comerem bem, né? Comer carne todo dia, que nem tem na igreja que eu estava. É um empregado para fazer comidinha para o núcleo deles, né? Para o pastor, para os filhos, para as mulheres que trabalham. Uma empregada, uma cozinheira só para isso. A mulher do meu filho já trabalhou para esse cara. É um canalha, né? É hipócrita. Jesus bateu de frente com essa raça toda, como eu bato toda hora, mas eu estou aí mesmo. Olha aqui, ó, tá aqui. Sabe o que é isso aqui? O que isso representa? Ele está me protegendo. Vocês podem falar o que quiser, aprontar o que quiser, que eu pode conseguir matar a minha carne, mas o espírito não. Porque Jesus fala, vocês podem fazer de mim, é com a minha carne, vou morrer, vou ser enterrado, sou barro e vou voltar para o barro, mas o espírito está bloqueado para vocês não podem fazer nada. O Criador só dá uma condição a vocês, que vocês têm o livre-arbítrio. Eles deixam você me testar toda hora, mas não pode me matar. Vocês vão tentar me matar, mas eu só vou morrer se o Criador quiser. Se ele não quiser, eu já passei por mais de 10 situações de morte no Rio de Janeiro. Eu sobrevivi. Jesus fala que ele venceu o mundo. E eu posso falar, eu venci o Rio de Janeiro. Eu passei por todo o sistema maquiavélico do Rio e sobrevivi. Com a ajuda de Jesus. Sem ele eu não ia conseguir, não. Ele me arrebatou várias vezes que eu já ia pro reino errado, né? Mas ele sempre, vamos lá, eu vou dar mais uma chance a você. Não fala que o pai dele perdoa várias vezes? Então tá bom, gente, é isso aí. Tá contada a história que houve lá, tá
naquele Fala Mendes, né, num grupo que tem aí, está explicado lá a mulher se defendendo, puxando a sardinha para o lado da empresa dela, que ela deve estar com medo da empresa dela dar um chute no bumbum dela, porque ela se meteu com a pessoa errada. Eu sei dos meus direitos, tanto na parte de Deus como na parte dos homens, né? Você tem que obedecer à lei dos homens, porque quem bota os homens no cargo que tem é o próprio Deus. Se está fazendo certo ou errado, Deus já me tocou. Você não tem nada com isso, porque Ele fala na Escritura que a vingança pertence ao Criador. Ele é que vai depois conversar com essa galera. Aí o velho Nelson, às vezes, né, sobressai um pouco o novo Nelson, que é diferente. O velho Nelson resolvia tudo na bolacha. Procura saber quem é Nelson Paissandu no Rio de Janeiro. Eu sou antes de tudo que está rolando lá. Vale tudo, judô, taekwondo, karatê, eu sou antes disso tudo. Eu era lutador de rua, eu saía do meu bairro para lutar em outros bairros. Nunca perdi uma luta, sempre quebrava a cara de todo mundo. Eu ainda tenho um pouquinho disso, mas eu estou me livrando aos poucos, eu estou conseguindo. Com muita oração e tudo. Pouca ajuda, que eu não tenho, quase ninguém me ajuda, porque o mundo jaz no maligno, o Senhor fala isso, né? O mundo jaz no maligno. Eu não tenho ajuda de ninguém, só tem Ele comigo e está muito bom. O Pai está comigo, o Filho está comigo. Eu estou rindo à toa, quero ver quem é que vai me fazer mal. A moça da loja falou que vai me processar para me pedir perdão a ela para tirar a postagem, senão ela vai me processar. Eu não vou tirar não, ainda estou botando mais uma aí, ó. Estou botando essa aqui, me processa aí. Eu quero ver vocês provar que vocês cumprem a lei federal. Todo mundo sabe, quem conhece a Vivo de Mente sabe que não tem atendimento preferencial. Não é só lá não. Então, eu falei os 3 lugares que tem, a maioria dos lugares não tem, está errado, tem que ter. Tem que ter. Né? O Mendense são pessoas muito humildes, são pessoas de coração muito bom. Não são bobas, não estou falando que são bobas, mas são muito bobas em relação aos seus direitos. Vocês não podem ficar calados, vocês têm que falar. Quando vocês veem que uma coisa está errada, você fala, isso está errado, eu não vou fazer isso não. Jesus não fala sim, sim, não, não. Então quando mandarem você fazer uma coisa que não está de acordo com a Escritura, né? Não, eu não vou fazer. Jesus fala, Senhor, o que eu faço? Me ensina a gente a orar aí. Ele ensinou o Pai Nosso. Nenhuma igreja evangélica prega o Pai Nosso. Por quê? Estranho, né? O Pai Nosso não foi o Filho de Deus que ensinou? Então por que nenhuma igreja evangélica prega o Pai Nosso? Porque eles não seguem o que Jesus fala. Eles querem dinheiro. Entendeu, gente? Chega, já falei demais, 45 minutos. É para fazer pouco tempo, mas eu acabo falando pra caramba. Mas é bom que quem ouve, quem vai até a final, são 2 tipos de pessoas. Um porque está acreditando no que eu estou falando, e o outro é aquele que vai fazer alguma coisa para me prejudicar. Mas eu estou blindado. Manda me matar. Se Deus permitir, vocês vão conseguir. Mas se Ele não quiser, não adianta. Beleza, toda hora eu estou em mente que eu vou fazer compra lá no mercado e tudo. Inclusive, eu gosto muito do mercado São Luís. É um preço bom, tem legumes, fruta, está sempre num preço legal. Tem umas promoções legais. Mas não pode competir com um gigante leal, né? Não pode, né? O Santos também não é mau o mercado. Os mercados que são menores ali, geralmente tem um preço bom. Tem um ali que é o do Rio Grande do Sul, não sei o que ali, que o amigo meu que é fazendeiro falou que é a melhor carne que tem.
Aquele que tem perto ali um mercadinho pequenininho, tem um garoto que fica no caixa que é goleiro, esqueci o nome dele. Aquele mercado também é legal ali, eu comprei uma linguiça ali, um preço bom e a linguiça muito boa. E de acordo com um fazendeiro que é amigo meu, que entende de carne, que ele trabalha com gado, ele tem fazenda, ele trabalha mais com queijo, mas ele entende, ele sempre teve gado a vida inteira, o pai dele tinha mais de 7 fazendas. Ele falou, a melhor carne que tem em Mendes é ali, é naquele mercado ali, na praça, onde tem a praça, do lado de onde tem negócio de loteria ali, não sei o que, Rio Grande do Sul, não sei o que. Você quer ter um açougue no final lá, e o preço também não é ruim não, um precinho melhor, um precinho bom. Eu comprava muito lá grapete, que eu gosto de grapete. No Rio de Janeiro não tem mais grapete, aqui em Mendes tem. Que grapete, deixa eu dar uma dica, grapete tem duas, é diferente. Tem o de uva e tem o de groselha. O de uva é normal, é anilina pura. Agora o de groselha eu gosto, bem geladinho, bom pra caramba. Beijão pra todo mundo. Tá aqui, quem que chegou até aqui, que Deus cuide de você e não me abandone, me proteja dos meus inimigos. Alô, Nelson Paysandu, tá? Eu tô no YouTube, eu tô no Facebook, eu tô no TikTok. Procura saber quem sou eu aí, tá bom? Beleza, beijão, tchau.